Oi pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo a gente vai trabalhar agora com os blocos procedurais, tá? Então vamos agora trabalhar com eles no caso de design. Vejam só, vamos começar com um design bem simples aqui, tá? Com algo simples, que a gente possa trabalhar em cima. Então, esse design vai fazer a mesma coisa que os demais, tá? Então aqui a gente tem input logic em 1, em 2 e output logic out, né? A gente estava usando a atribuição contínua, né? Com essa palavrinha aqui, assign, né? Nesse caso específico, a gente vai verificar um novo formato de atribuição, tá? Ele se chama de modelo procedural, é um bloco procedural. Então, o bloco que a gente vai estar utilizando aqui vai ser o meu alwaysComb, tá certo? E o que é que esse cara faz? Toda vez que você tem uma mudança em algumas das variáveis que estão dentro dele, tá? Em que há uma atribuição, ele é rodado novamente. Então, olha, para trabalhar com esse tipo de abordagem, e a gente já está mexendo aqui com a linguagem System Verilog e o Icarus Verilog, que era o simulador que a gente estava usando anteriormente, ele não dá suporte ao SCOMB, tá? A gente vai modificar agora para esse Cadence Xcelium, é uma ferramenta paga, mas para proposta educacional ele é gratuito. Basta que vocês se cadastrem, tá? Registrem a conta de vocês, de preferência com e-mail institucional, tá legal? Então nesse caso aqui, para a gente fazer esse tipo de atribuição, é muito próximo do que a gente usa lá em C, né? Então nesse caso aqui, seria algo como isso aqui, legal? E aí desse lado a gente vai escrever o nosso test bench um pouquinho diferente do outro, tá? Eu vou mostrar algumas outras funções aqui, né? Então a primeira coisa é definir minhas variáveis, né? Entrada, eu estou definindo tudo como logic, né? Definindo em duas linhas apenas para diferenciar. Caso eu queira depois trabalhar com variáveis em um conjunto, né, em um array, vai ficar mais simples para mim. Aqui eu vou colocar circuito 1, inst1, fazer minha instância, i1, i2, iOS, né? Vamos trabalhar com os blocos procedurais initial, da mesma forma que antes, tá? Então, olha, eu vou colocar um $display apenas para dizer que está no começo da minha simulação. Então, aqui, início da simulação. Depois eu vou colocar o meu monitor para estar avaliando as variações de entrada e saída, não é? E 1 igual a %B, e 2 igual a %B, S igual a %B. Vamos colocar o time também. Time igual a %G. E no final aqui passar essas variáveis, né? Então, $time, a função especial, né? E 1, e 2, e o S. E eu também vou querer trabalhar em cima dos arquivos de visualização. Então, já vou colocar aqui o meu dump file, né? Colocar aqui circuito1.bcd e depois definir que eu quero observar todas as variáveis nesse primeiro momento, tá? Depois eu modifico e mostro para vocês como posso selecionar uma variável da instância, né? Todas as variáveis da instância 1. Legal? A gente vai ter também um bloco initial que ele vai fazer o que basicamente para mim? Eu vou colocar apenas a inicialização de 1, de 2, tá? De 2. E depois eu vou colocar aqui, depois de um atraso de 25 instantes de tempo, tá? Eu vou encerrar minha simulação. Esse bloco basicamente faz isso. E aqui eu vou colocar um outro bloco, né, para trabalhar aí para mim, para me ajudar um pouquinho, tá? Então vejam, eu poderia definir isso aqui como vocês viram, né?
Dentro do meu bloco initial, eu poderia estar colocando aqueles atrasos e modificando I1, I2 e assim por diante, tá? Mas eu vou tentar utilizar uma lógica parecida com o que a gente está usando aqui, o always. O always é um bloco que é sempre executado, tá certo? Sempre que a gente tem uma modificação da minha entrada, né? No caso aqui no caso aqui da simulação, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou colocar aqui a cada 3 instantes de tempo, tá certo? Eu vou modificar os valores de 1 e 2. Eu vou mostrar uma nova função aqui para vocês. Olha só, sempre que vocês estiverem trabalhando com variáveis que elas são separadas, como i1 e 2, vocês acham que ficaria mais simples de trabalhar em conjunto, eu posso concatená-las, né? Posso concatená-las. Para concatenar duas variáveis, eu uso minhas chaves. Então, ó, i1 e 2. E aqui agora eu tenho... isso aí vai funcionar para mim como uma palavra de 2 bits. I1 tem 1 bit e 2 tem 1 bit. Né? Então isso aqui funciona como uma palavra de 2 bits. E por que isso é interessante para mim? Porque agora, olha só, eu posso fazer o seguinte. Eu posso operar sobre esse número. Como eu tenho apenas 2 bits, tá? O que é que esse código aqui vai fazer para mim? Eu estou inicializando com 00. Estão observando aqui embaixo. Tá? Então, depois de 3 instantes de tempo, lembrando que tudo é executado, primeira vez, no tempo 0. Né? Esse aqui é o único que vai ser executado apenas no tempo 3, porque essa linha aqui eu estou com esse atraso. Né? Então, ó, eu vou ter 00 e 1 e 2. Aí eu concateno, isso vai funcionar como uma palavra de 2 bits para mim. E depois eu pego esse valor, 00 mais 1. Quando eu fizer isso, eu vou para 01. Vou esperar 3 instantes de tempo e vou somar mais 1. De 01 eu vou para 10. 3 instantes de tempo, somo novamente, vou para 1. 3 instantes de tempo, quando eu somar novamente, eu volto para o meu 00. Por quê? Porque aqui, ó, onde eu estou salvando, eu tenho apenas 2 bits de espaço. Imagine como um odômetro, né? Em que eu tenho uma quantidade de símbolos limitada. Então, se eu só tenho 2 bits, no momento que eu somo 1, eu estando no 1, né, eu vou automaticamente para o meu 00. O bit mais significativo é descartado. Tá legal? Então, olha, trabalhando dessa forma, o que é que vai acontecer com o meu sistema? No tempo 25, minha simulação ela vai parar. Né? Ó, então, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E aqui, se vocês observarem, ó, a gente tem a AND funcionando de forma convencional, onde apenas nos casos em que I1 e I2 são iguais a 1, o meu alto é igual a 1. E se eu observar a contagem, eu tenho 00, 01, 10, 1, 00, 01, 10 e 1. Então vai deixando a coisa bem mais simples para mim. Eu vou começando a gerar sinais de forma mais simples. Tá legal? Então, pessoal, aqui dentro desse bloco procedural, eu posso utilizar outras funções que talvez seja interessante para mim. Por exemplo, vamos imaginar que agora eu vou trabalhar com o seguinte caso. Eu vou trabalhar com números de entrada de 4 bits, tá certo? Da mesma forma em que eu trabalho com números de saída de 4 bits, tá? Então, vou modificar aqui. Eu vou modificar aqui também, né? Para ficar o meu test bench de acordo com o meu design. Lembrando, tá? Ele tem que bater realmente porque eu estou instanciando ele. Né? Então eu tenho que garantir ó, que o meu I1 ele vai casar com o tipo e tamanho do I1 que está definido no meu módulo. Tá certo? Então, olha, quando eu faço algo desse tipo, né, o que é que vai acontecer aqui para mim? Eu estou trabalhando agora olha, com 6 bits. Vocês estão observando? Com 6 não, com 8 bits. Né? Eu concatenei aqui 8 bits e estou somando 1. Tá? Então você está indo de 00, 01, né? 7 zeros e 1, depois 6 zeros, 1 zero e assim por diante, tá? Então você está contando, considerando 8 bits agora. Legal? E aí, vamos verificar o que, é que vai acontecer. Né? Vamos verificar o que, é que vai acontecer. Com 25 espaços de tempo, né?
eu tenho o que aqui exatamente? Eu tenho 25, olha. Eu estou saindo do meu 0, estou indo para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só estou modificando meu em 2. Por que isso está acontecendo? Porque dentro desse tempo aqui, olha, eu não cheguei num valor que eu preciso de 5 bits. Né? Notem, aqui, quando eu concateno, os 4 bits mais significativos, os 4 bits que estão mais à esquerda, pertencem a I1. E os 4 bits que estão mais à direita pertencem a I2. Legal? Em outras palavras, o que está acontecendo aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês, tá? O que está acontecendo para mim, basicamente, é o quê? Eu tenho um I1, né? Que é um número de 4 bits. De 4 bits, tá? E eu tenho um I2, que ele é um número também de 4 bits. Quando eu faço a concatenação de I1 e I2, eu vou ter aqui, obviamente, o número de 8 bits. Legal? Então, são 4 espaços aqui para o meu I1, seguido de 4 espaços para o meu I2. E agora, quando eu faço o início, eu coloco todos iguais a 0, né? Então, eu tenho 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Começa a somar 1. O que é que vai acontecer? Eu entendendo isso aqui como um número só. Eu vou ter 1 e os demais zeros. Depois eu vou ter 0, 1 e os demais zeros. Né? Então, eu vou estar contando dessa forma aqui em binário. Tá? Com o tempo que eu coloquei lá um atraso de 25, né? 25 instantes de tempo, mas as minhas variações elas se dão a cada 3, se vocês observarem o always, né? Eu não tenho variações suficientes para ter uma virada nesse bit aqui, ó, que era o primeiro bit que pertence a 1. Legal? Mas, se eu colocar agora aqui, ó, um tempo maior, por exemplo, 50, né? O que vocês vão observar, olha, é que eu começo a ter minhas variações do I1 também. Legal? Então eu posso trabalhar dessa forma, deixar rodando, né? Observando o que é que está acontecendo. E minha saída está sempre igual a 0. Por quê? Porque o meu I1 é igual a 0. Tá? É igual a 0. E aí, uma outra coisa que seria interessante aqui mostrar para vocês era aquele operador que eu mostrei de redução. Né? Então você tem aqui ó, o IN2. Eu vou estar trabalhando só em cima do IN2, o meu módulo. Né? Apesar de ele estar recebendo os dois, ele não vai usar o IN1. Tá? E nesse caso, o que é que esse cara faz aqui? Ele vai pegar o alt e vai ser igual a IN2 bit 0. Deixa eu reescrever isso aqui, tá? Reescrever isso aqui. Olha só. Aqui, quando você faz alt igual a IN2, e esse carinha aqui é um número de 4 bits, né? Que operação eu estou realizando aqui de verdade? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo IN3, end, IN2, né? IN2, 3, end, IN2, 2, end, IN2, 1, end, IN2, 0. Basicamente é isso aqui ó, que eu estou realizando. Legal? Como se trata de end, vocês já notam que esse resultado aqui de out, ele vai dar 1 ou 0. Né? 1 ou 0. Ou seja, o resultado que eu estou gravando aqui em out vai ser um resultado de apenas um bit. Legal? E a gente vai tentar observar isso, se de fato vai acontecer, né? Então vamos lá. Olha só. Eu saí do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E. Vocês estão observando? Tudo isso aqui, o meu alt está 0. Por quê? Porque se vocês observarem esses valores em binário, um dos bits vale 0. Um dos meus bits está valendo 0, certo? Com 4 bits, quando todos valem 1, eu tenho o valor F, né? Que é exatamente esse aqui. Ó. Então, no F, eu tive o valor 1 no alt.
Notem que são 4 bits. Isso quer dizer que você tem 0, 0, 0, 1 para ter o valor impresso aqui. Esse valor está sendo exibido em hexadecimal. Legal? E depois voltei para o meu 0. Então, de fato, essa operação está fazendo a redução. Certo? Agora, nota um outro exemplo interessante, eu acho, aqui para a gente, né? Se eu coloco esse carinha aqui, que tipo de operação estou realizando? Estou realizando uma ou exclusiva entre todos os bits. Ou seja, eu estou fazendo com que o meu out, né, onde tem end aí, ó, ele vai ser em 2, 3, ou exclusivo, né? Em 2, 2, ou exclusivo em 2, 1, ou exclusivo em 2, 0. E agora, que tipo de resultado eu vou ter quando eu rodar esse circuito, né? Vamos observar então. Vamos observar novamente. Sempre nesses casos eu estou retornando um bit, né? Então veja, eu tenho 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Tá uma coisa agora variando bastante. Não é verdade? Está variando bastante. Mas olha só que interessante, né? Quando eu paro para olhar para cá, ó, olho para mim o exclusivo, quando é que ela vai dar 1? Quando os números forem diferentes. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho 0, 0, 0, 0, o que vai acontecer é 0 com 0, eu vou fazer um exclusivo, vai dar 0. Resultado com 0, vai dar 0. Resultado com 0, vai dar 0. Legal? Então, isso aqui daria 0. Agora, olha, quando você tem isso aqui, o que é que vai acontecer? 0, XOR 0. Você vai me dizer, o resultado disso aqui é 0. Né? Esse resultado, XOR 0, vai dar 0, que são iguais. Esse resultado, XOR 1, deu 1. É diferente, né? Agora, 0, 0, 1, 0. 0 XOR 0 são iguais, dá 0. Resultado, XOR 1 são diferentes, dá 1. 1 XOR 0 são diferentes, dá 1. Então, o resultado aqui deu 1. Legal? Agora, olhem para cá. 0 com 0, XOR 0, 0. São iguais, né? 0 XOR 1 vai dar 1, que são diferentes. E 1 XOR 1 vai dar 0, porque passam a ser iguais. Então, 0. De fato, pessoal, essa operação é uma operação conhecida. Ela se chama operação de paridade, tá? E o resultado dessa equação, ela dá 0 se a quantidade de uns que tiver no meu número for um número par, por exemplo, para 2 uns, para 4 uns, para 6 uns, vai sempre dar 0. E para quando a quantidade de uns for ímpar, eu retorno 1. Então é uma forma bem simples aí de verificar isso, tá? Espero que vocês tenham tenham gostado aí dessas curiosidades que eu coloquei, né? E que testem, tá? Novas funções, entre outras coisas. Lembrando, dentro de um bloco procedural, você tem outras funções que dá para usar, tá? Como, por exemplo, o próprio if é uma coisa que vocês podem usar tranquilamente, legal? Esse é o último vídeo que eu vou mostrar nessa semana. Então, eu queria que vocês fizessem o seguinte. Vocês entrassem nesse site aqui também, ASIC World, tá? E entrassem e fossem executando os tutoriais referentes a System Verilog. Acho que é uma prática bem interessante, tá? Vocês podem usar lá no EDA Playground. Vocês já sabem como faz uma simulação lá dentro. Então, acho que vai dar para aproveitar bastante. E vamos trabalhando para que vocês absorvam cada vez mais da linguagem. Tá bem? Até mais, pessoal!